A gente já está combinando alguns dias esse assunto aí. É um tema bem atual, né? E bem interessante, um pouco polêmico. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Então vamos aproveitar. Antes da gente começar, o pessoal já me conhece aí, sou cardiologista, trabalho com medicina da longevidade, medicina preventiva. A Fran também está nessa área. Eu queria, Fran, que você aproveitasse e já se apresentasse aí para o público, para o nosso público. Sim, pessoal, meu nome é Franciele Garcia, eu sou médica, eu fiz residência em clínica médica e agora eu estou terminando a nutrologia e eu também fiz nutrição antes de fazer medicina. Então, eu tenho essas duas formações aí e eu gosto muito da medicina funcional integrativa, é uma área que eu trabalho no consultório, porque ela abrange muito além da medicina baseada em evidências e agrega muito no tratamento do paciente. Acho que é mais ou menos isso aí. Maravilha, maravilha. A gente começa nesse mundo aí, não tem mais volta, né, Fran? Não tem, porque é um choque de realidade e algumas coisas a gente acaba vendo que não era bem do jeito que a gente achava que era, né? Mas é maravilhoso, que daí você melhora o tratamento do paciente, com certeza. Exatamente. Então, gente, vamos começar para a gente não perder tempo, né? Vocês que já estão aí dentro, convidem aí seus amigos, familiares para estar participando aí. Podem fazer perguntas dentro das possibilidades, a gente vai responder, né? Sim. E vamos tentar não estender demais a live. Mas vamos lá, vamos começar com a definição, né, Fran? A Uhum. definição de jejum intermitente, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que o jejum em si não é exatamente a restrição total de alimento, né? O jejum já é feito há muitos anos, há milênios, né? Por conta aí de populações antigas e parte de religião, né? E muitos povos, pela questão da religião, inclusive, já faz jejum, né? Uhum. E o jejum, muitas vezes, ele pode ser relacionado com o fato de você ficar um período sem comer nada, mas também o jejum de certos alimentos específicos, também é considerado jejum. É que agora a atualidade colocou o jejum como um período sem comer, né? Acabou que isso aí ficou meio que engessado nessa questão, né? E o jejum intermitente que a gente coloca é um jejum que você vai ficar um período do dia sem comer. E isso aí varia muito, tem vários tipos de jejum, né? Tem as fases do jejum. A questão é que ele tem muitos benefícios, que a gente vai comentar mais à frente, mas o fato é que você passar, já os estudos mais recentes, tem muitos estudos mostrando que você passar um período de tempo mais prolongado sem se alimentar, você dá oportunidade para o teu organismo se reestruturar, se organizar, e você tem muitos benefícios, não só a questão do emagrecimento, da perda de Sim. peso, né? Que a gente vai discutir um pouco também essa polêmica aí, mas também os benefícios do próprio jejum nesse período que você fica sem comer. O que você pode já comentar aí para iniciar, Fran? Então, como bem o doutor falou aí para vocês, o jejum, ele é utilizado há muitos anos, né? Então, assim, a gente vê em várias religiões relacionado aí com as crenças e tudo mais, e desde então, a gente tem que entender que desde os primórdios, quando tinha alimentação mais baseada na caça e tudo mais, o organismo era adaptado a esse tipo de alimentação. Aí, com o tempo, foi se modificando e aí, de uns anos para cá, voltou essa questão do jejum intermitente. Então, um jejum fazendo parte não só do emagrecimento, mas também fazendo parte de um tratamento. Aqui a gente vai falar por quê, que isso pode ser um tratamento também, né? Mas daí, como bem o doutor falou das definições, a gente tem jejum que pode fazer um jejum de janela alimentar, que a gente chama, em que a pessoa fica de 12, 16 até 20 horas de jejum e nesse tempo, nesse intervalo entre, por exemplo, se faz 20 horas, 4 horas se alimenta. Tem também jejum de 24 horas, em que a pessoa intercala, uma hora um dia come, no outro dia não come. E a gente tem jejum que o pessoal acaba utilizando alguns dias para fazer jejum. Por exemplo, tira 2 dias da semana para fazer jejum e o resto não faz mais. Então, tem várias definições aí, mas de modo geral o que a gente entende é que existem algumas horas que acaba mudando o funcionamento do corpo porque não está se alimentando, né? Isso é uma coisa que, de uma forma mais organizada, pela questão médica, é mais recente. Então, hoje a gente sabe que tem vários tipos de jejum, né? Você tem, como você comentou, né, jejum de 12, e a partir de 12 horas é que você já começa a ter
algum grau de benefício do jejum, Exato. mas o período ali de 16 horas para frente é que você começa a ter mais benefícios, principalmente quando começa a ter questão da lipólise, queima de gordura, e aí sim a questão da perda de peso. Tem jejuns que você faz em que você fica esse período do dia sem se alimentar, isso pode ser feito 2, 3 vezes por semana, você pode criar um estilo de vida, você pode fazer um jejum de 20, 24 horas, uma vez por semana, tudo isso são adaptáveis. Na verdade, o grande segredo do jejum intermitente é você, primeiro, criar uma regularidade, transformar isso num estilo de vida, criar esse hábito, né? Porque não adianta você querer passe de mágica, de querer fazer e já começar a ter resultado muito rápido. Você tem que adaptar o teu organismo a essa nova realidade que ele vai ter, né? E existem jejuns que chama de 5-2, em que você faz uma alimentação normal 5 dias da semana e 2 dias da semana você faz um jejum prolongado, né? O que você pode comentar disso aí, Fran? Então, na verdade, o pessoal às vezes entra nessa do jejum intermitente, mas sem um acompanhamento médico e sem saber como que é feito, enfim, o que ele vai comer na volta do jejum. Mas o jejum, ele tem várias adaptações. Então, no primeiro dia, você tem algumas adaptações metabólicas, em que elas vão acontecendo progressivamente, para depois, em um mês, ter mais benefícios. E aí, depois, você realmente tem a entrega do benefício mais importante, que a gente vai falar, que é sobre queima de gordura, sobre outras propriedades que o jejum pode te auxiliar. Mas é interessante sempre lembrar que isso tem que ser feito com acompanhamento. Gestantes não pode fazer, lactantes não pode fazer, e o pessoal que às vezes tem já um déficit calórico e acaba colocando mais déficit ainda, acaba entrando numa fase de desnutrição. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse tipo de acompanhamento, que vai realmente verificar a avaliação física do paciente, a avaliação clínica, se ele tem algumas comorbidades, algumas doenças, e dentro disso tudo a gente pode elencar, né? E aí, só pincelando aí sobre as indicações, uma outra dúvida, doutor, que é muito interessante, que o pessoal sempre comenta, o que deve se comer realmente no jejum, né? Que algumas pessoas dão algumas opiniões aí que não são muito corretas, né? A gente sabe que no jejum é realmente jejum. Então, se tiver no jejum, você pode consumir água, você pode consumir café sem açúcar, chá sem açúcar, de preferência retirar adoçante também. Então, realmente para entrar aí na fase de jejum, né? Exatamente, né? O pessoal fala que chimarrão também pode, né? Chimarrão, o pessoal que gosta. Do sul, né? Mas assim, exatamente isso. Fora disso aí, nada, né, gente? Qualquer coisinha que você for ingerir de alimento ou qualquer coisa com açúcar, você está quebrando o jejum, aí você já não vai ter todos os benefícios do jejum. A ideia é justamente essa, você deixar o teu organismo sem nenhum tipo de ingestão de alimento, de caloria, para que o organismo comece a se adaptar a essa realidade e ele comece a utilizar, no caso da pessoa que está obesa, com sobrepeso, comece a utilizar a gordura que está armazenada. O que acontece é que a nossa alimentação é uma alimentação, eu digo dos povos ocidentais, é uma alimentação hipercalórica, em que você está sempre comendo mais do que devia, principalmente carboidratos simples, e você começa a gerar aumentos de insulina no organismo, começa a acumular, reter, já que está sendo oferecido em excesso, principalmente carboidratos, açúcares, o organismo reserva isso aí, armazena isso aí em forma de gordura, principalmente na região do abdômen, né? E para uma necessidade futura, como se fosse o urso polar. O urso polar, no determinado momento da vida dele, ele come, porque naquele período de inverno rigoroso que ele vai ficar sem nenhum tipo de alimentação, ele vai passar aquele período queimando toda aquela gordura que ele armazenou. O problema do ser humano é que ele não passa esse período de escassez, ele está o tempo todo acumulando, armazenando energia em forma de gordura, e isso aí vai gerar problemas a médio e longo prazo na saúde dele, né, Fran? Exato. É bem importante a gente lembrar, então, já entrando nessa parte aí, por que o jejum é tão legal, é tão estudado, a gente conversa sobre ele, é que nem o doutor comentou, né? Como a pessoa tem essa alimentação, que é uma alimentação desregulada, às vezes com excesso de carboidrato simples,
Às vezes tem muitos alimentos industrializados, alimentos de baixo teor nutricional, né, nutricionalmente falando, e aí tudo isso acaba culminando em várias alterações metabólicas. Então, esse paciente tem uma resistência à insulina normalmente, porque já tem um aumento de peso, come errado, acaba comendo também excesso de gordura, isso pode predispor a alterações lipídicas no sangue, isso faz com que, com o tempo, ele pode desenvolver a diabetes, pode desenvolver a pressão alta, pode desenvolver doenças inflamatórias e, num futuro, depois acaba levando a doenças mais sérias, doenças cardiovasculares, até câncer, etc. Então, dentro de toda essa perspectiva, a gente sabe que se você faz o jejum, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que, primeiro, ele gaste a sua glicose armazenada no seu fígado e no seu músculo. Então, tá lá, vai começar a gastar. Primeiro que você comeu, lógico. Depois vai lá e vai gastar essa reserva. Acabou essa reserva, como bem o doutor pontuou, que é mais ou menos 16 horas para frente que você vai ver realmente uma lipólise, uma quebra de gordura, você vai ter a quebra dos estoques de gordura aí que a gente tem, enfim, que é, como bem dito também pelo doutor, desde os primórdios para a nossa proteção mesmo, que é uma reserva energética. Mas isso a gente normalmente não fica sem comer e acaba não queimando, daí acaba sendo mais difícil. Aí acaba queimando essa reserva de gordura. E aí depois que inicia essa queima de gordura, o que é interessante a gente entender é que os corpos cetônicos, que são produtos que são derivados dessa queima de gordura, eles acabam por ativar certas reações químicas no seu organismo que vai fazer com que você tenha vários benefícios. Aí a gente já vai entrando nos benefícios aí do jejum. Vou passar a palavra um pouco para ti. Exatamente. Os benefícios a gente vê vários, né? Então, assim, independente, muitas pessoas fazem o jejum buscando emagrecimento, perda de peso, né? E nem todas as pessoas conseguem, né? A gente tem que deixar claro aqui que não existe mágica e existem pacientes e pacientes, é uma coisa muito individualizada, como a doutora pontuou, tem que ter o acompanhamento médico para fazer os ajustes finos, né? A gente sabe muitas vezes que é quebrado o jejum, na hora que você vai quebrar o jejum, ou seja, o desjejum, e muitas vezes você vai lá e você come lá uma quantidade grande de carboidratos. Vamos lá, a pessoa ficou 16, 18 horas sem comer nada. Depois ela vai, na hora que ela vai quebrar o jejum, ela come uma quantidade enorme de carboidratos, ela estimula um pico de insulina absurdo. Então ela estraga totalmente o jejum que ela fez. Então, um dos motivos principais de fracasso no jejum intermitente, principalmente na questão da perda de peso, é justamente isso. É como você vai quebrar o teu jejum, que tipo de alimento você ingeriu na hora que você vai quebrar o jejum, seja lá qual foi o tempo que você ficou sem comer. Né? Então, se for para isso, é preferível você não ficar sem comer, né? Para ficar sem comer, fazer sacrifício. Pausadamente, né? É melhor fazer uma restrição e comer o dia todo, se não tem esse controle, né? Exatamente. Por isso que nem eu comentei das indicações, né? Até alguém perguntou, os idosos, eles não podem fazer, tá? Porque os idosos, assim, eles normalmente, lógico, a gente vai ter caso a caso, né? Mas os idosos normalmente pode ter um tipo de déficit relacionado a nutrientes, ou às vezes até uma queda de força muscular, uma sarcopenia. Isso tudo tem que ser muito bem acompanhado, senão acaba que o paciente depleta toda essa força muscular, esses músculos e os nutrientes, acaba que a gente não indica tanto, né? Mas daí, então, só comentando, né, disso que eu acabei lembrando, porque o pessoal perguntou, eu não lembro quem foi, depois eu olho. E as contraindicações também já comentei aí. E as indicações, a gente tem que pensar sempre que é muito interessante uma pessoa que nem bem o doutor pontuou agora para vocês, sobre essa questão do pós, né? Porque o que acontece? A pessoa faz o jejum intermitente e está achando que está tudo bem e tal, está se sentindo bem, realmente acaba ocasionando com o tempo uma melhora de várias coisas, entre elas bem-estar e cognição e disposição, né? Aí na hora que ela vai comer, acaba que ela não tem esse autocontrole suficiente e escolhe alimentos de alto índice glicêmico, alimentos ricos em carboidratos simples, alimentos gordurosos. Isso quebra totalmente o jejum, vai perder tudo que você trabalhou nesse jejum, porque você precisa continuar um estilo de vida. Por isso que a gente indica normalmente esse tipo de jejum intermitente, assim, principalmente os mais prolongados, que é bem difícil de fazer, que é mais complicado, tem que ter todo um jogo de cintura na hora de você voltar a comer
os alimentos ali depois do jejum, são pessoas que já têm um ritmo de qualidade de vida, faz exercício, já cuida do que come, e aí essas pessoas realmente conseguem voltar em alimentos aí na hora que volta a comer de baixo índice glicêmico, tá? Que são alimentos mais ricos em fibras, são alimentos que não faz aquele pico de insulina, resumindo, né? E aí no final depois a gente pode dar uma pincelada quais são eles. O que você pontuou é fundamental, né? Porque as causas, às vezes, de insucesso têm a ver muito com a quebra do jejum, a quantidade de comida que você come depois, né? Existem vários fatores. Por exemplo, se a pessoa está com desequilíbrio hormonal, vamos dizer, está com metabolismo lento, hipotireoidismo descontrolado, qualquer doença endócrina descontrolada, né? Não adianta que não vai ter tanto benefício. Primeiro você tem que regularizar isso aí, você tem que corrigir esses déficits, às vezes fazer uma suplementação, corrigir as deficiências nutricionais, para você começar um jejum intermitente, né? Porque senão o resultado vai ser muito precário. Outra coisa é que você não pode começar, como a doutora pontuou, não pode começar um jejum intermitente já querendo fazer 20 horas, 24 horas, 18 horas, se você não está acostumado, seu corpo não está acostumado. Então, você tem que, como eu falei antes, né, habituar o teu corpo a fazer o jejum. Então, você pode começar com um jejum mais simples, aquele de 12 horas, que já vai ter algum benefício. Esse jejum de 12 horas é coisa muito simples. Você come 8 horas da noite e você não come mais nada e depois você vai tomar um café 8 horas da manhã. Então, ali já são 12 horas. E ali o teu organismo já vai ter algum grau de benefício. E se você conseguir pular o café da manhã e aí você estender e só se alimentar meio-dia, você já fez 16 horas, que é onde vai ter mais benefícios. Então, assim, você tem, às vezes você não vai conseguir saltar do 12 para 16 horas. Então, o organismo vai fazer 13, depois 14. Aos poucos você vai adaptando e aí sim, risco de efeitos colaterais, dor de cabeça, alterações intestinais, outros processos, ansiedade, compulsão, aquela coisa toda, fica mais... você consegue minimizar esses sintomas de efeitos colaterais, né? Um paciente meu hoje, ele falou assim, eu sou contra o jejum. Foi interessante, porque ele foi na lata, ele falou para mim assim, eu sou contra o jejum, isso aí é uma furada. Eu achei engraçado, né? Eu falei, mas por quê? Aí ele foi pontuando o que estava acontecendo, e aí eu vi que estava tendo algumas falhas. Por exemplo, a hora que ele ia quebrar o jejum, ele estava comendo uma quantidade enorme de comida, ele estava quebrando o jejum à noite, e aí comendo muito carboidrato à noite, muita ansiedade, estava descontrolada a ansiedade, não estava fazendo exercício. Não tem benefício dessa forma, né? Porque não exatamente, não vai dar certo, né? Exato. Não vai dar certo. Como eu falei, não é um passe de mágica. Então tem que ter todo um processo de você organizar, primeiro fazer os ajustes básicos no teu organismo, para que aí sim você comece um jejum e tenha os benefícios, né? Exato. Que nem a gente comentou da compulsão alimentar, é um ponto bem importante, né? Então, assim, além dos distúrbios endocrinológicos, alterações de tireoide, algumas não, a gente não indica, o uso de insulina também é mais complicado, não indica, mas tem essa questão da compulsão alimentar, que a gente sabe, eu pelo menos também, eu vejo que é bem prevalente nos meus atendimentos, a questão da compulsão alimentar, e aí a pessoa acaba por realmente exacerbar esses sintomas, né? Ter uma piora da ansiedade, e até, assim, descontrolar algumas outras coisas aí. Então, assim, tem que ser bem regular, bem acompanhadinho, e aos poucos. E isso acaba sendo uma forma de tratamento também, porque a pessoa acaba vendo os benefícios e aí ela consegue se controlar cada vez mais. Isso que é legal, isso que é interessante também, né, doutor? Exatamente, né? Aí você comentou dos benefícios. A gente tem vários benefícios, né? Vamos deixar a questão do emagrecimento para frente, né? Que é um dos principais. E é lógico que para você ter o emagrecimento, o período de jejum tem que ser mais prolongado, né? Porque senão não vai ter tanto benefício para emagrecimento, para perda de peso, né? A gente pega, às vezes, pacientes com níveis de insulina lá em cima. Então, também não vai ser de uma hora para outra que ele vai emagrecer. Né? Então, primeiro, ele tem que trazer essa insulina para baixo, o organismo começar a se adaptar a essa realidade de uma insulina mais baixa, para ele começar a ver necessidade de buscar energia na fonte de gordura que está armazenada. Né? Então, assim, de benefícios que a gente pode pontuar, muitos benefícios. Né? O organismo ele começa a se adaptar a essa nova realidade. Como você falou ali, nas primeiras 4 horas ocorre o aproveitamento do alimento que foi ingerido na última refeição. A partir das 4 horas para frente, ele começa uma fase que a gente chama de catabólica, em que ele começa a ter que aproveitar, começar esse processo de gliconeogênese e começar o processo de
lipólise, que vai acontecer de forma mais efetiva a partir das 16 horas, 12 para frente, mas principalmente 16 horas. Né? Mas, assim, existem vários fatores a nível químico que acontece, de benefício, como o que a gente chama de autofagia, que é o organismo começar a se detoxificar. Quando você faz um período de jejum prolongado, você dá condições do teu organismo se concentrar na detoxificação, né? Como se fosse uma esfoliação, como se fosse uma limpeza, um reparo celular. Ele começa a pegar proteínas e células que estão se formando de forma errada, que não estão sendo aproveitadas e que estão inflamando o organismo, e começa a fagocitar, que a gente chama de autofagia. É como se fosse o organismo eliminando substâncias que podem causar problema lá na frente. Né? A gente sabe da questão da inflamação crônica silenciosa. Então, quando você faz esse processo, você começa a desinflamar o organismo. O intestino se beneficia demais, o pâncreas se beneficia demais. Você dá um alívio para eles. Né? E aí, com essa autofagia, começa a acontecer reparo, restauração celular, né? Aumento do GH, que é um hormônio de crescimento celular, então um hormônio de restauração, um hormônio de longevidade. Né? Por isso que, muitas vezes, se você fizer um jejum intermitente correto e não quebrar de forma errada depois, ele não só não perde massa muscular, muitas vezes até ganha massa muscular, pelo aumento do GH. Né? Quer comentar algo sobre isso, Fran? É tão interessante se você for entender um pouco mais do jejum intermitente, porque são mecanismos extremamente complexos que acabam por ajudar esse paciente, né? Então, como bem o doutor colocou, em questão da reparação celular, por exemplo, né? Então, o que acontece? A hora que a pessoa começa a quebrar lá a gordura, tá? Ela vai liberar algumas substâncias, entre elas, por exemplo, hidroxibutirato. Tá? Então, tem várias, cetona, né? Enfim, algumas especificidades que é mais da nossa área mesmo, mas daí essas substâncias vão ativar algumas reações químicas que vão fazer com que ative outras proteínas, e essas proteínas acabam por ajudar a gente. Como? Eliminando células que não estão funcionando direito, tá? E ainda recuperando células que podem ser recuperadas. Ela pode ativar certas vias que vai ajudar certos hormônios a se controlarem e se equilibrarem no nosso organismo. Né? Então, daí, por isso que, como bem o doutor também comentou sobre o GH é um hormônio do crescimento, né? Então, na verdade, esse hormônio ele tem uma série de benefícios. Ele vai ajudar no crescimento celular, mas, além disso, ele ajuda na longevidade, evita esse estresse oxidativo que a gente passa por vários motivos, né? Melhora a massa muscular, melhora a cognição. Ele ajuda na questão do controle da glicose. Por isso que é muito interessante para a questão das pessoas que têm resistência à insulina, porque acaba por estimular a produção da insulina, e essa insulina vai controlar um pouco mais ainda os níveis da glicose no sangue, tá? Tem também mecanismos relacionados a hormônios de saciedade e fome. Por exemplo, existem hormônios que a gente bem conhece aí, quem está na área principalmente, né? Por exemplo, a grelina, que é o hormônio da fome, a leptina, que é o hormônio que acaba estimulando a saciedade. Isso, às vezes, todas essas vias endocrinológicas, hormonais, estão inflamadas. Então, se a pessoa acaba optando pelo jejum intermitente, isso vai fazer com que certas substâncias vão lá e ajam de forma a desinflamar esse paciente e organizar a casa, digamos assim. Então, esse paciente vai ter vários benefícios. Inclusive, é bem legal da gente estar comentando dos benefícios relacionados ao cérebro, tá? Que é uma área que tem sido bem estudada, em que tem uma via que é ativada e acaba por proteger os nossos neurônios, estimular a plasticidade e até atuar em prevenção de doenças como Parkinson, Alzheimer e outros, né, doutor? Exatamente. A gente sabe, hoje existem estudos mostrando que o Alzheimer nada mais, nada menos como se fosse um diabetes cerebral, né? Um diabetes neuronal, excesso de açúcar, de glicose a nível celular, a nível de neurônio, né? Exato. Então, olha a seriedade que é isso, uma inflamação neuronal crônica, né? E também ocorre a produção daquela proteína amiloide no cérebro, né? Que vai levar lá na frente ao Alzheimer. Então, assim, quando você está desinflamando o corpo como um todo, você está diminuindo a produção dessas proteínas,
Aí os estudos têm mostrado que você diminuindo a resistência à insulina e aumento desses fatores que chama de fator neurotrópico derivado do cérebro, né? Isso. Que é o Brain Neurotropic Factor, né? A produção desses fatores é que vão gerar justamente essa neurogênese e essa plasticidade neuronal. Então, tem estudos mostrando que a pessoa começa a ter uma melhora na cognição, uma melhora na memória, do comportamento, então do equilíbrio. Então, tem vários benefícios e, a longo prazo, também o benefício de reduzir a incidência de Alzheimer. Também, já aproveitando, então, como a doutora comentou, a diminuição de doenças cardiovasculares, isso aí é muito para a gente, para mim como cardiologista, é excelente, não tem como questionar, porque você diminuindo a inflamação do corpo, diminuindo os marcadores inflamatórios, diminuindo a resistência à insulina, né? Diminuindo a gordura visceral, melhorando o perfil de colesterol, triglicerídeo, baixando o triglicerídeo, melhorando pressão arterial, com certeza o risco de doença cardiovascular vai ser bem menor. A aterosclerose. Interessante que a gente pega muitas vezes pessoas até não obesas, pessoas que são até aqueles falsos magros, né? Que você aparentemente você não olha com olhos assim, fala, esse cara é um cara de risco. Quando você vai ver, fazer uma bioimpedância dele, está com a gordura visceral dele aumentada, está com um percentual de gordura aumentado, e aí você faz um exame cardiológico dele, ele está com uma ateromatose. Peguei um caso recente de um cara de 36 anos com uma aterosclerose importante. Né? Então, assim, óbvio que a alimentação desse cara não estava 100%, não estava legal, a insulina dele estava bem alta, então isso tem que controlar. E aí o jejum ajuda muito nesse aspecto. Né? A redução de incidência de câncer também, tem estudos mostrando em animais e já estão sendo feitos estudos em humanos para avaliar o benefício de diminuição de incidência de câncer. A gente sabe que o açúcar, o glúten, o açúcar, o farinha de trigo, você pode comentar isso melhor que eu, como já fez nutrição também, é o grande vilão, né, da saúde da era moderna, né? Então, assim, a inflamação crônica silenciosa está diretamente relacionada ao excesso de açúcar, glúten e farinha de trigo na dieta do brasileiro, de um modo geral, né? O que você pode falar, Francis, isso aí? É muito bom, assim, doutor, ter puxado esse gancho que normalmente as pessoas 880, né? Ou elas endemonizam a glicose e o açúcar simples, né? Arroz, pão, macarrão, pão branco e tal, doces em modo geral, e outras, né, acabam defendendo arduamente aí. Mas, na verdade, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Exatamente. Então, assim, se a pessoa tem uma alimentação em que é incluído fibras, é incluído vegetais, frutas, de modo controlado, as frutas no caso, né, que tem a questão da glicose, que acaba subindo bastante a insulina e etc., isso é uma coisa, tá? Então, isso é muito importante, esse controle em relação à alimentação. A gente não pode também, é muito difícil a gente retirar totalmente a questão do carboidrato, mas a gente sabe que essa questão do falso magro, né, na verdade, na minha prática, acho que vamos colocar uns 60% falso magro aí, tem bastante prevalência. Então, o que é falso magro para quem não sabe, está assistindo, tá? São pessoas que, esteticamente, a pessoa não tem muita barriga, tá bem, assim, não tá muito gordinha, tudo, tá um peso até ok, até o IMC tá normal, só que é uma pessoa que tem um percentual de gordura elevado. Aí você vai pedir a insulina desse paciente, a insulina está estourada, tá? Peguei esses dias esse paciente com 22 de insulina, magro, tá? Então, isso que está acontecendo nesse paciente? Ele está todo inflamado, tá? Porque está comendo errado, não está fazendo atividade física, está estressado, pode ter outra doença associada. Isso sobe a insulina demais, porque ela vai tentar compensar o funcionamento desse corpo, só que essa insulina não funciona direito, porque está tudo inflamado, e acaba que o paciente tem depósito de gordura elevado, né? Porque a insulina está totalmente ligada a depósito de gordura se ela está em excesso, tá? Sempre lembrando. Por isso que a gente está falando também dos benefícios relacionados ao jejum. Se a pessoa tem um controle do consumo de glicose, ela acaba por controlar essa insulina. E esse controle de insulina, além de estimular o menor depósito de gordura que ela já teria se continuasse com a insulina alta, vai ter esses benefícios relacionados também ao controle, relacionado ao controle realmente
de outros hormônios, hormônios da saciedade de fome, em relação a controle de pressão, controle de lipídios, evitando doenças cardiovasculares, infarto, AVC no futuro e outras inflamações. Então, é uma série de benefícios e sempre em acompanhamento a gente consegue fazer e realmente usufruir desses benefícios de maneira mais interessante, inteligente, né, doutor? Exatamente. Aqui o Pulpo Farhat perguntou quantas vezes por semana é recomendado fazer o jejum. Uma vez é suficiente, e o jejum, quando cortamos o jantar, costuma ser o mais eficiente. É o mais fácil de fazer, quando você corta o jantar ou quando você corta o café da manhã. Depende do que é o teu perfil. Se você não consegue cortar o jantar, corta o café da manhã. Mas o importante é você ficar prolongado. O que não se recomenda é você fazer o jejum durante o dia todo, porque você perde o benefício da noite. E o benefício da noite ali, porque quando você já faz o jejum da noite, você já ganha aquelas horas da noite que você já não iria comer mesmo, né? Mas o fato de ser uma vez ou duas vezes, é lógico que quando você consegue manter uma regularidade e manter ali uma dieta, uma ingestão calórica reduzida no período durante a semana, você vai ter todos os benefícios. E criando essa regularidade, obviamente, fazendo um acompanhamento médico e estando com o teu organismo equilibrado para fazer tudo isso aí. Né? É E uma importante coisa. assim, a pessoa, Pode falar. desculpa. Pode falar. A pessoa entender que, na verdade, ela precisa adaptar na rotina dela também, inicialmente, pelo menos. Né? Isso aí. Então, assim, porque o jejum à noite não conta. À noite conta. Então, a hora que você está dormindo, conta as horas. Se você dorme 7, 8 horas, você vai somar nas horas de jejum, tá? Então, o que é o mais fácil? Você quer começar o jejum, se você está preparado, você sente que você está já buscando uma qualidade de vida, já come de uma maneira mais regular, faz atividade física, tem um acompanhamento médico, que seria o mais ideal? Tem. Ok, então vamos começar. A gente pode começar que nem o doutor colocou. A gente coloca para a pessoa jantar mais cedo e aí vai somar essas horas, inicia o jejum no final da tarde, início da noite, vai até no começo da manhã, ali até no meio da manhã. Aí essa pessoa pode ir progredindo. Uma outra opção que pode colocar realmente é colocar uns 2 dias de restrição calórica e os restantes dos dias um controle calórico de uma maneira mais simples, né? Então, por exemplo, eu coloco 2 dias da semana em que eu consumo 25% ou menos da minha necessidade energética e nos outros dias eu como de maneira controlada, mais normal. Então, tem várias maneiras que a gente pode colocar esse jejum e, assim, é muito difícil a gente responder essa pergunta se não conhece o paciente, não conhece a parte clínica, não conhece doenças, não conhece exames. Aí é muito difícil, mas estou falando de modo geral. Exatamente, né? E uma coisa que é interessante, né, Fran? Acho que você pode falar melhor do que eu nisso aí. O segredo não é o jejum em si, o segredo é a combinação de jejum intermitente com a restrição calórica no período que você vai se alimentar. Né? Como eu falei, não adianta você comer um monte de porcaria que você estraga o jejum. Então, é muito importante aquela janela em que você vai comer, seja lá 6 ou 8 horas, que você faça uma dieta adequada. Então, não é cortar, como a doutora lembrou bem, não é cortar 100% o açúcar ou o carboidrato, cortar o pão 100%, não é isso. Né? É você adaptar esse horário em que você vai se alimentar, seja 1, 2, 3 vezes naquele horário que você vai comer, de forma correta. Então, não existe segredo, gente. Não tem esse negócio de você fazer 16, 18 horas e depois você comer um monte de besteira, porque você estraga. Então, o segredo é a combinação. Jejum, seja lá quantas horas for, a partir das 16, 18 horas é onde vai ter mais benefício, né? E naquele horário de alimentação, você faz uma alimentação correta. Não tem muita mágica, né? Exato. É muito importante a gente lembrar dessa dieta pós. Eu até vou falar de novo, porque eu vou mencionar, lembra que eu falei lá no começo que eu ia mencionar alimentos, né? Então, assim, na hora que a pessoa inicia esse processo aí de jejum, vou começar a fazer jejum intermitente, beleza. Eu achei um horário que é interessante para mim, estou conseguindo manter a minha dieta na hora que eu volto a comer, isso é muito importante, por isso que é tão importante a gente acompanhar. Então, a pessoa pode ter déficit nutricional, ela pode alterar em relação à parte hormonal, ela pode realmente não ter os benefícios e, na verdade, iniciar aí malefícios, dor de cabeça, ansiedade, compulsão alimentar, déficit nutricional. Isso a gente não quer.
Então, a gente inicia aí um processo de jejum intermitente de acordo com tudo que ela apresenta. Tranquilo. Na hora que ela volta a comer, por exemplo, eu iniciei um jejum, o último horário que eu comi foi 7 horas da noite, tá? Aí eu vou querer fazer um jejum e no outro dia de manhã, mais ou menos contando aí umas 16 horas de jejum, eu vou fazer uma alimentação na manhã. Não adianta também de manhã eu iniciar aí com pão branco, colocar certas, por exemplo, sei lá, doce de leite, um monte de gordura, colocar bacon, colocar um monte de ovo, daí vai lá, coloca, sabe, a pessoa já pega um doce, já pega... Não adianta, ela precisa realmente entender, e isso que é uma coisa bem interessante até agora que eu lembrei para falar para vocês, que o jejum intermitente é um modo de dieta, mas ele não ensina a comer, tá? Então, na verdade, por isso que é interessante, você tem que saber o que você vai comer nesses intervalos e realmente calcular e ver o que você vai comer, senão você não vai perder a caloria que você precisa, né? Aí você pode colocar o quê? Por exemplo, ovos, que tem bastante, tem proteínas, pode aumentar a saciedade. Se eu tiver no almoço, por exemplo, espinafre, brócolis, peixes de água fria, por exemplo, salmão, eu posso estar colocando quinoa, eu posso estar colocando fibras nessa dieta, frutas de baixo índice glicêmico, por exemplo, morango, posso estar colocando kiwi, frutas com casca, que eu tenho bastante fibra e não aumenta muito a glicemia. Então, assim, é muito complexo realmente, tá? Não é tão simples que nem na internet coloca, a gente vai lá e, né, o pessoal coloca no Google lá, jejum intermitente, vou começar. Aí a pessoa exacerba tudo que ela tem de problema, aí ela chega pra gente, aí a gente tem que arrumar tudo. Exatamente. Olha só, a Tatá Espongano está perguntando, doutora Fran, até meus 35 anos eu respondia muito bem ao jejum. Agora, aos 41, além de não ter uma facilidade na perda de peso, me sinto inchada, muito lenta, cansada, já diminuiu o glúten. Ao que parece é que é aquilo que a gente comentou. Ela deve estar com algum desequilíbrio hormonal, metabólico, talvez uma alteração da tireoide, talvez alteração hormonal na questão do cortisol, da insulina, e precisa corrigir, é o que a gente falou. E quando a pessoa não está tendo resultado, provavelmente ela não está fazendo direito, ou ela está inflamada e está desequilibrada nutricionalmente, hormonalmente. Às vezes, primeiro você tem que corrigir isso aí, ou então ela já chegou num momento que o organismo dela se adaptou. E aí ela pode, mesmo que ela não esteja perdendo peso, ela pode fazer os ajustes finos, é óbvio que isso aí é o médico que vai fazer junto com ela, aumentar a atividade física e com esses ajustes finos aumentar um pouquinho, 1 hora ou 2 horas do jejum, isso tudo pode ser o que precisa, mas sempre com acompanhamento médico. E aí é o que está precisando para ter essa correção. Ou então a pessoa, às vezes, atinge um platô em que ela não vai ter mais tanto benefício. Às vezes a pessoa já está magra, já está com o percentual de gordura baixo e ela quer continuar emagrecendo. O organismo dela chega a um ponto que ele não vai mais começar a entrar numa fase deletéria, se prejudicar. Então chega um momento que o jejum também não vai ter mais tanto benefício do ponto de vista de emagrecimento. Mas os benefícios outros que a gente comentou sempre vai haver, né? Exato. Um beijo, Tatá. Mas assim, ó, o que acontece? É isso mesmo, tá? Então, é muito importante a gente pensar. Tem muito paciente que vem para mim, que está cansado, que não consegue perder peso, que não come, a pessoa não come, realmente, ela come pouco. Mas ela não emagrece. Então, tem um motivo fisiológico, é um motivo patológico, a gente precisa investigar. Por isso que não é tão simples assim. Às vezes a pessoa está com a insulina estourada, está muito alta, às vezes ela tem um percentual de gordura altíssimo, precisa trabalhar nisso também. O metabolismo está lentificado. Aí, como ela bem pontuou em relação à idade, com o tempo a mulher, né, depois que está perto de entrar na menopausa ou dentro da menopausa, da fase do climatério, acaba por verificar aí que tem queda hormonal que tem um impacto. Isso não é em todos, tá? Mas em muitas mulheres isso acontece. Lentifica, aumenta massa gorda, diminui massa magra, a mulher fica estressada, fica ansiosa, não consegue fazer os exercícios direito, enfim, tem uma série de motivos que pode acontecer. E alteração da tireoide, que é importante a gente investigar. Às vezes o paciente vai em algum tipo de profissional que pede exames, por exemplo, só TSH. E aí, às vezes, a pessoa está com uma fase já, né, doutor? Vocês até que sabe, está já numa fase autoimune, aí, né, agredindo o organismo com anticorpo altíssimo.
mas ainda não iniciou, não está numa hipotireoidismo aí clínico, tá subclínico. Isso só o médico que vai entender se ele precisa fazer tratamento ou não. Então, assim, não adianta a gente fugir, né? Achar caminho fácil não tem. Tem o caminho fácil no momento que você entende que isso é importante para você. Aí vai ficando mais fácil realmente. Você vai evitando comer certas coisas que são deletérias, que são nutricionalmente pobres, e buscando atividade física que realmente acaba virando até um vício, porque é muito importante, muito interessante para os nossos neurotransmissores, e aí vai virando uma cascata de coisas boas aí. Mas não tem atalho. Exatamente. Aqui está perguntando a Efe Alencar, jejum e atividade física é conveniente no meio período? Eu já ia colocar isso aqui para fazer algumas perguntas, aí bate e volta para você, Fran. A gente pode treinar durante o jejum? O que você acha? Sim, não tem essa questão de treinar no jejum. Na verdade, tem pesquisas que até pesquisam isso, né? Sobre treinar no jejum, se tem benefícios, né? Em relação aos benefícios de treinar no jejum, o que acontece? A pessoa pode realmente ter, às vezes, uma disposição melhor. Por quê? Porque tem já uma melhora da disposição com o jejum intermitente sendo feito de maneira correta, porque o GH, por exemplo, ajuda na cognição e na disposição, e hormônio relacionado aí ao sistema adrenérgico, que é liberado de maneira mais efetiva no jejum, dá uma disposição maior, aí tudo bem. E tem também essa questão que às vezes a pessoa come e a pessoa vai treinar e ela se sente muito distendida, né? Tem às vezes até náuseas, dor abdominal, não consegue treinar de maneira correta, né? De maneira efetiva, digamos assim. E aí a gente acaba optando pelo jejum, né? Mas a gente não tem ainda pesquisas super controladas que a gente pode ver um benefício a mais de treinar. Algumas pesquisas falam que a gente tende a queimar mais gordura no jejum e no treino, mas isso não tem como a gente dar uma certeza. Então, vai muito mais do planejamento do paciente, do planejamento da dieta junto com o profissional, né? Na verdade, assim, a pessoa tem que avaliar, né? Se ela já está acostumada a fazer atividade física, já está num ritmo legal e já está acostumada a fazer jejuns mais curtos, quando ele começa a aumentar um pouco mais o jejum, ele não sente tanto, então ele consegue manter uma atividade física ali até de moderada intensidade tranquilamente. Né? O que não se recomenda é fazer jejum prolongado e fazer atividade física de altíssima intensidade. O cara vai correr uma meia maratona, o cara vai andar de bike, vai pedalar 80, 100 quilômetros. Pô, aí não tem como, né? Aí não dá. Aí tá pedindo para passar mal também, não tem como. Então, assim, para as pessoas que já estão acostumadas, não tem tanto problema você fazer o jejum intermitente e cada um tem que sentir o próprio corpo, né? Se você sentir que está fazendo um jejum e está passando mal na hora que vai treinar, de repente você pode reduzir um pouco o tempo do jejum, né? E aí você não vai passar mal, não vai ter dor de cabeça, não vai sentir mal. E reduz um pouco a intensidade do treino. Agora, o que não se recomenda é a pessoa que não está acostumada a fazer atividade física e vai fazer jejum prolongado e vai fazer atividade física de moderada alta intensidade. Vai passar mal, porque está forçando o organismo com uma coisa que ele não está adaptado, né? Isso, exato. Eu até esqueci de comentar. Se você treina no jejum, no começo do jejum até mais ou menos no meio, até um pouco antes, é melhor. Porque a sua reserva de glicose está sendo utilizada e aí depois a gente entra na lipólise, né, na quebra da gordura, mas daí você vai ter um treino realmente mais efetivo, com mais energia, mais força muscular, tá? Agora, se você treina do meio para o final do jejum, você pode ter até uma hipoglicemia, você pode ter alguns sintomas adversos, né? Vários, tontura, náuseas, enfim, alteração de pressão, mas isso é muito adaptável, né? Normalmente, quando eu indico esse tipo de prática, eu falo para treinar no começo do jejum intermitente, que eu acho que é melhor. Você ainda está gastando a glicose que você consumiu antes de iniciar o jejum, e aí você vai ter um treino mais efetivo e com um resultado melhor para você depois, né? Porque você vai treinar melhor e vai ter um resultado melhor. Você vai realmente fazer os exercícios de maneira mais assertiva, digamos assim, mais correta. Se a pessoa tem a intenção de perda de peso, é interessante que se ela conseguir conciliar
o jejum Isso. com o exercício, mas é como a gente falou, isso tem que ser, você tem que ir condicionando o teu organismo para conseguir adaptar os dois, fazer as duas coisas sem botar o organismo além do limite, né? E é óbvio que se você começou a sentir mal, você tem que retroceder um pouco, não tem como, e não tem que ter pressa, né? A gente fala, o importante é o jejum intermitente, você criar o hábito, o organismo de fazer regularmente sempre, criar o teu organismo com aquela tendência de você comer em menos quantidade e menos porcaria. No final das contas, você vai Sim. ter o benefício, né? E uma coisa que você comentou aí atrás, foi falado aí da Tatá comentou, que eu acabei esquecendo na hora, eu lembrei agora. Eu acho que acontece muito com você também, Fran. Eu tenho feito muita bioimpedância, eu vejo assim, muito frequente, além da questão do percentual de gordura elevado, a questão também do metabolismo lento. Eu pego muitos pacientes assim com metabolismo abaixo, a taxa metabólica basal abaixo do recomendado, e também a gordura visceral muito acima dos valores recomendados. Então, assim, eu diria que é mais de 50%, talvez ali uns 60%, 70% dos meus pacientes estão nessas faixas. É impressionante como que as pessoas estão inflamadas, como que as pessoas estão com metabolismo lento e alterações talvez da tireoide, com a suplementação talvez inadequada, deficiência nutricional e também a questão da resistência à insulina, não é, Fran? A tua realidade é a mesma? Sim, eu também trabalho, né, com a bioimpedância, tudo, faço o cálculo da composição corporal, a gente vê também o quanto que a pessoa precisa de consumir, né, a taxa metabólica basal, aí faz todos os cálculos lá. E acaba que eu vejo esse valor extremamente baixo, né? E aí você vai conciliar com vários outros fatores. Aí você vai ver, a gente bate muito na tecla da insulina, porque é muito comum na prática. A insulina está alta, aí tem alteração de hormônio, tem alteração de colesterol, e aí é uma opção o jejum intermitente, porque além desse gasto, né, dessa quebra da gordura, os depósitos de gordura, e acaba que a pessoa emagrece, ela pode também usufruir das gorduras e acaba que diminui a gordura, por exemplo, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que eu vejo bastante também, que está tudo associado aí à síndrome metabólica. Aí o paciente Exatamente. acaba por fazer esse tipo de dieta e ajuda na queima desse tipo de gordura, porque ele vai conciliar inúmeras coisas, atividade física, dieta e esse tipo de jejum que queima a gordura e às vezes tratamento medicamentoso se necessário. E aí isso acaba que melhora muito o metabolismo e a qualidade de vida. Mas isso tudo a gente sabe que é um processo e se ele está lá com a gente, né, assim como você atende seus pacientes, eu atendo os meus, a gente sabe que a pessoa está procurando uma qualidade de vida e uma melhora tanto na estética, mas também na saúde, que a saúde, sempre eu digo isso para os pacientes, saúde em primeiro lugar. A Exatamente. estética ela vai vir depois, ela vai vir como um resultado de tudo que você está fazendo. Não precisa se apavorar que ela vai vir, mas ela só vai vir, né? Exatamente. Você lembrou bem a questão da esteatose hepática, a gente costuma ver isso também, né? Quando a pessoa começa a fazer o jejum intermitente, começa a perder peso, a gente vê que melhora essa parte também do fígado. E a gente vê na prática, melhora dos níveis de insulina, melhora do diabetes, melhora do pré-diabetes, melhora da pressão, do colesterol, triglicerídeos, e na prática, o que a gente acaba acontecendo? A gente começa a diminuir a necessidade dos medicamentos, das doses, e a necessidade, às vezes, você tem que suspender o medicamento, porque o paciente vai entrando no estado de equilíbrio metabólico e hormonal, em que o Uhum. medicamento passa até a atrapalhar mais do que ajudar. Então, às vezes, a gente tem que começar a tirar remédio, porque a Sim, pessoa está entrando no estado de equilíbrio. Isso é ótimo. Agora, obviamente, isso tem que fazer de novo com acompanhamento médico. A pessoa nunca pode fazer isso por conta própria. Eu estou me sentindo bem, vou parar de tomar um remédio. Isso nunca, gente. A gente não está colocando isso aqui, pelo amor de Deus, tá? A Tatá tá brincando aqui, falou que a gente está deixando ela ansiosa, vai eu comer um vi. docinho ali. É Ai, isso que aí. delícia. Ah, não pode comer doce essa hora. Tô brincando. Vamos lá. Outra pergunta, Fran. Eu posso suplementar durante o jejum? A suplementação quebra o jejum? Não, a suplementação, na verdade, você vai verificar se a pessoa tem a necessidade. Eu achei até interessante essa pergunta, porque eu ia fazer um gancho da medicina funcional integrativa, né?
Então, o que acontece? O doutor comentou, eu vou falar, senão eu vou esquecer, aí eu acabo fechando na pergunta, né? O doutor comentou sobre a questão das medicações e as pessoas são muito bitoladas em relação ao tratamento medicamentoso, tá? E, assim, claro que existe os medicamentos que eles estão aí para ajudar a gente no tratamento dos pacientes, e eles vão ser utilizados sempre que necessário, e são bem presentes realmente na nossa prática. Mas quando a gente trabalha com esse tipo de medicina, que não é uma medicina que trabalha há muitos anos e agora está sendo mais, digamos, definida nas práticas médicas aí, é uma medicina que a gente tem que trabalhar com o todo do paciente. E isso acaba dando um resultado que o paciente fica surpreendido depois, porque não é só o medicamento que vai te tratar, é tudo relacionado à sua vida, desde parte mental, parte espiritual, ou se você tem déficits nutricionais ou não, como você está comendo, o que você está comendo, como que você está se relacionando com tudo isso e com o processo de doença. E aí eu finalizo essa frase, esse gancho que eu fiz agora com a pergunta da vitamina D e qualquer suplemento, a gente pode estar colocando suplementos, né? Desde que não sejam suplementos associados a calorias, né? Que às vezes a pessoa toma alguma outra coisa, mas assim, suplementos nutricionais, daí não teria tanto problema se a pessoa tem indicação. Ô, Fran, o ômega 3 ele quebraria o jejum, né? Talvez o ômega 3 é que a pessoa, talvez no período do jejum, ficar sem tomar, né? Deixar para tomar depois, né? Ah, sim, Então, daí a gente vai ter que verificar como que está sendo feito, qual que é o veículo desse suplemento. Ômega 3 a gente sabe que é um óleo, aí já não seria tão interessante. Agora, por exemplo, vitamina D, vitamina B12, às vezes a pessoa toma cálcio, alguma coisa nesse sentido, o ferro mesmo, aí não tem problema, né? Mas whey, creatina mais ou menos, mas o whey, em relação ao ômega 3, às vezes maltodextrina, esquece, isso daí não tem como, porque vai quebrar o jejum, porque eles estão relacionados a todo o metabolismo, relacionado ao metabolismo energético. Então, daí Agora, já entrando na parte final aí, porque o tempo, né, passa rápido demais, né? Estamos com quase uma hora de live, né? Aqui uma pergunta também que o pessoal costuma fazer, né? Durante o jejum intermitente, quem faz perde massa muscular? Isso é uma pergunta bem interessante, né? O que você acha? Então, o jejum intermitente, como que é o mecanismo dele, né? Só relembrando, ele vai fazer com que você gaste sua energia primeiro da glicose, das suas reservas, depois da gordura, né? Isso faz com que você utilize os depósitos de gordura para você estar fazendo as suas reações químicas, as suas funções do dia a dia de maneira contínua e você consiga seguir a sua vida, porque você vai estar gastando aí a sua reserva energética de gordura. Mas a gente tem que pensar que esse paciente está em déficit calórico, né? Se o paciente está em déficit calórico, quer dizer que ele vai perder peso, tá? E assim, não existe uma fórmula mágica que eu viro para o paciente e falo, você vai iniciar a dieta e aí você vai perder só gordura. Você vai ficar com 100% da sua massa muscular preservada, né? Isso não existe. O que existe são métodos de emagrecimento em que a pessoa vai manter a massa magra ou ganhar massa magra nesse processo. E isso a gente pode lembrar, por exemplo, de um paciente, vou dar um exemplo até de consultório, paciente que faz musculação e ele mantém um treino, ele acaba por manter e até ganhar massa magra nesse processo, porque ele faz um déficit calórico, mas quando ele vai comer, ele come de uma maneira extremamente controlada e isso faz com que ele não perca, né, tenha uma perda da massa muscular. Mas pode acontecer sim, mas isso é algo que a gente pode estar organizando com o paciente para que não seja algo muito impactante e acaba que ele vê tanto benefício também na perda de gordura
nas outras coisas que a gente falou, que ele segue aí no jejum intermitente. Exatamente, a gente comentou sobre o GH, né, que aumenta durante o jejum. Então, de alguma Isso. forma, ele ajuda a preservar a massa muscular. Mas é óbvio que se você faz um jejum prolongado, também você tem risco de perder proteína e perder massa muscular. Mas é como a Fran lembrou, né? O período que você vai fazer a janela de alimentação, você ingerindo uma quantidade maior de proteína, você não tem essa perda. O que não se recomenda e não tem sentido é você querer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero perder peso e quero hipertrofiar. Aí fica mais difícil, não tem como. É difícil pra caramba. O cara que quer fazer jejum intermitente, que é o bulking, o bulking que a gente fala, né? Ele quer crescer ao mesmo tempo. Não tem como. O cara que quer crescer, quer hipertrofiar e ganhar massa muscular de uma forma consistente, aí ele tem que fazer uma dieta hiperproteica e aí é difícil num período ali de 6 horas do dia, 8 horas do dia, ele consumir toda a quantidade de proteína que ele precisa. É difícil, né? É mais difícil. Assim, é o ideal, né? É o que a gente vê, que tem uma procura grande. Ah, eu quero perder gordura e quero ganhar massa. Perder um pouquinho de massa no começo, às vezes para perder mais gordura, mas você pode tentar pelo menos manter essa massa, né, se possível, ali dentro da perda de gordura, e depois, num segundo momento, ou até concomitantemente, você ter a perda de gordura e o aumento de massa. Mas isso não vai ser que nem em que eu vou ter realmente o bulking, né? Eu vou ter um ganho de massa muito grande. Mas você já consegue dar uma mantida nesse paciente, né? Mas não vai ser um ganho de massa muito grande mesmo. Talvez para essas pessoas que querem hipertrofia, talvez ela faça um período de jejum intermitente, diminui ali o percentual de gordura, diminui a gordura corporal, a gordura visceral, e aí depois ele entra no processo de dieta hiperproteica, aí sim ele vai entrar na questão do bulking, né? A Efe Alencar está perguntando a partir de qual idade pode se utilizar o jejum. O jejum, assim, para crianças não é recomendado, obviamente, né? Acho que a partir dos 18 anos, Fran. Normalmente a questão da adolescência, né, é uma questão em que eu preciso realmente de nutrientes e calorias ali de uma forma bem balanceada, produção de vários hormônios, eu tenho a produção de várias proteínas e reações em que a pessoa está em desenvolvimento e crescimento, então não é recomendado, né? Normalmente a gente utiliza na fase adulta já, em que já tem um controle maior de tudo isso, a pessoa pode ter um déficit calórico tranquilo, em que isso não vai afetar o desenvolvimento físico e, enfim, de todas as reações aí do organismo. Exatamente, né? A questão ali por exemplo, do adolescente que come muita besteira, fast food, né? Essas paradas, aí é óbvio que não é o jejum intermitente, mas é uma dieta hipocalórica, low carb, que a gente fala, né? Com baixa ingestão de carboidratos ruins. Isso aí é para todo mundo, né? Então Precisa de uma reeducação alimentar, né? exatamente, é uma reeducação alimentar. E não é nem um jejum intermitente, é uma reeducação alimentar com uma restrição calórica. Né? Que isso aí é óbvio. As pessoas, hoje a gente vê muito adolescente, né? É um problema crônico, é uma pandemia hoje no Brasil, a quantidade de adolescentes e crianças obesas e com sobrepeso. Isso é um absurdo. Né? Mas isso aí a gente tem que ir nos pais, no que os pais comem. Então, muitas vezes, o problema não é a criança ou o adolescente, o problema é o que é o tipo de alimentação da casa. Porque a criança está se alimentando o que a casa está se alimentando. Então, aí tem que haver uma correção a nível dos pais, de corrigir a dieta da casa, primeiro eles e depois a criança vai ter os benefícios, né? E é muito prático isso, né? Come fast food, pede iFood, pede não sei o que lá. E aí, realmente, não tem como. A pessoa já começa a criar um quadro inflamatório lá desde a adolescência. E aí são os adultos que chegam com 30 e poucos anos, hipertensos, diabéticos, obesos, com problema cardíaco e outros problemas, né? Exato. É isso. A alimentação da casa é essencial, né? A criança a partir de 1 ano, né? É um pouco mais, mas inicia a alimentação da casa, né? Então ela precisa realmente estar num ambiente que não seja obesogênico. Isso a gente fala muito, tá? Sobre o ambiente obesogênico. Um ambiente em que te estimula a comer de forma errada, os alimentos errados, na quantidade errada, na hora errada. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo, né? Porque o meu filho tem 1 ano e 1 mês, né? Então, assim, eu sou muito chata com a alimentação e com a minha chata no bom sentido, né?
para a minha alimentação e, consequentemente, para ele. E ele, desde pequeno, come muito bem, porque eu sempre, lógico, tem as dificuldades, a gente sabe da dieta da infância e é muito difícil, aceita bastante coisa, muito natural, e eu ofereço somente alimentos naturais, alimentos relacionados a um alto valor nutricional, e isso vai, com certeza, impactar na adolescência e na fase adulta dele, e assim como as mamães que estão assistindo aí, é muito importante a gente pensar nisso, né? Eu acho que o horário está estourando aí. Vamos já então encerrar. Eu queria agradecer aí o pessoal que ficou até o fim, agradecer a todos. A gente vai, agora já, para a gente, as palavras finais, agradecer a todos e avisar que a gente vai gravar essa live, vai deixar gravada, e para quem não conseguiu assistir, vai conseguir assistir depois. Vocês que estão aqui, compartilhem com seus familiares, amigos, porque são informações importantes para a saúde como um todo. A gente tem visto o nosso Brasil, a gente vê muitas doenças crônico-degenerativas que começam com esse problema da questão da dieta, de uma alimentação errada, descontrolada, com excesso de substâncias e alimentos industrializados, e que vai gerando todas as consequências. Eu canso de falar isso. Não é a pessoa, quando tem um infarto ou aparece um câncer, ele não teve aquilo ali de um dia para o outro, de uma semana para outra. Foi um processo de meses e anos se alimentando mal, estressado, consumindo substâncias erradas, não fazendo exercício. É um conjunto de fatores. Agora, sempre é possível você mudar o quadro dali para frente. Então, para quem se identificou com tudo que a gente falou, gente, procurem um profissional, procura a gente no consultório para começar esse processo, para começar a desinflamar o teu organismo e você ter qualidade de vida mais para frente, independente de quantos anos você vai viver. Então, já estou meio que já dando a minha despedida, e eu vou passar a palavra final aí para você, Fran, para você também fazer a tua finalização aí, e a gente agradecer o povo aí. Eu queria agradecer a todo mundo que entrou, eu queria agradecer ao Dr. Trotti aí pela disponibilidade. Eu acho que foi uma conversa bem relevante, tá? Nos dias de hoje, como bem ele colocou, uns dias que a obesidade é crescente, tá? Inclusive em adolescentes, e a gente tem que lembrar que não adianta só você lembrar que às vezes é até engraçado no consultório, enfim, na vida, a gente conversa com pessoas que ela fala que a genética é boa, que não engorda, né? Mas assim, tudo bem, você não tem história familiar da doença, mas você tem outros fatores que estão influenciando, em que tudo que a pessoa faz está influenciando e vai influenciar agora e no futuro. A pessoa come mal, a pessoa não faz atividade física, a pessoa é estressada, ela não vive um ambiente favorável para a vida dela, espiritual, emocional e a parte de coisas que a gente sempre fala por aqui. E aí a pessoa acha que não vai ter problema no futuro. Vai. Inclusive, tem se mostrado que isso vai predispor a alterações relacionadas a câncer, a inflamações crônicas, vai sofrer na fase adulta e na fase na vida, na idade idosa, né? Na parte aí que a pessoa está ficando mais velha, que é a parte que ela poderia ficar mais tranquila e usufruir aí de certos benefícios relacionados a uma boa saúde, mas ela não vai ter isso, porque ela não cultivou isso durante toda a vida. O jejum, exatamente. Pode falar. Entre vários métodos que você pode utilizar para emagrecimento, para melhora de qualidade de vida. E se vocês tiverem dúvidas, eu, o Dr. Trotti, a gente está à disposição. E um beijo a todos, boa noite e muito obrigada por ficarem aqui até agora. Porque esse assunto, se deixar, a gente fica falando até amanhã. É verdade. Ô, Fran, te agradecer aí também pela tua disponibilidade. Vamos marcar uma próxima aí, pensa no assunto aí, vamos trazer aí para o povo, porque o mais importante é a informação, né, gente? A gente tendo a informação de fontes corretas, tudo que a gente fala aqui não é baseado em achismo, o que a gente acha, opinião nossa, é tudo baseado em estudos, literatura, principalmente literatura internacional. Então, qualquer coisa que foi falada aqui, gente, pode pesquisar, vai para a internet, procura fontes corretas para você se informar, porque isso é o mais importante para a tua saúde, para a tua vida. Tá bom? Exatamente. Agradeço a todos aí. Um abraço, valeu, Fran, tamo junto. Obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Um beijo. E 8 horas, ainda dá para fazer a última refeição. É verdade. Um abraço, gente. Tudo de bom. Fica com Deus.